Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Cá estamos porque cá viemos e vamos apresentar mais um programa, se Deus quiser, bem ao gosto dos nossos amigos telespectadores. Simples, fácil, didático e o tema hoje é importantíssimo e já já eu conto para vocês. Nós estamos iniciando, está aqui na tela, o programa número 2518. É programa que não acaba mais. Espetacular. Não vou falar nada daquele negócio do começo de produção de telefone. Já vamos direto para o digital, Jimmy. Hoje em dia é assim, ó. Se você quiser entrar em contato, você pode teclar para www.tvmaisabc.com.br. É fácil, fácil, fácil. Ah, Dácio, mas eu posso pedir o quê? Peça o que você quiser, principalmente temas e sugestões de convidados. Nós estamos aqui à inteira disposição de vocês. A nossa parte operacional, todo mundo já sabe, é formada por jovens universitários, segundanistas, terceiranistas, quartanistas, pessoal fino, pessoal que gosta mesmo do que faz, por isso que escolheu rádio e televisão no setor de comunicações. Eles passam uma época aqui espetacular, aprendem, passam por todos os aparelhos e depois eles, atenção Jimmy, se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo, como também para outras capitais do Brasil, outras cidades brasileiras e muita gente já está trabalhando até no exterior. Então eu pergunto para estes jovens, atenção tripulação, vocês estão a fim de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Não precisa gritar devido ao adiantado da hora, respondam softly with this song, sim ou não. Sim! Então, novamente, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, alimentos orgânicos. Jimmy, modulando 1000 nos céus do Brasil, mostra a fúria para eles, Jimmy. E hoje, para o tema Conheça os Alimentos Orgânicos, nós estamos recebendo a proprietária da Tuto Natural Produtos Orgânicos, a Camila Obst. Palmas para a Camila Obst. Camila, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer muito grande. O prazer é meu, enorme. Prazer. Desde quando você trabalha com alimentos orgânicos? A loja tem há 6 anos e completa esse mês. Parabéns, Olha então. só, 6 anos agora, completando. 6 anos, isso. E o que te levou a abri-la? Eu já tenho o conceito de alimentação saudável familiar, né? Nós somos vinculados à Igreja Messiânica, que é a Igreja Messiânica preza pela alimentação saudável, né? Então, eu já tive uma educação diferenciada alimentar. E aí, por mais que eu tenha uma formação profissional, eu sou engenheira química de formação. Engenheira química. Tudo a ver com alimentos orgânicos. Tudo a ver, né? Completamente o oposto. E aí, eu tinha essa saga empreendedora, né? E eu queria fazer alguma coisa que me completasse, que fosse por paixão mesmo. E aí foi no ramo da alimentação e orgânica, né? Se fosse convencional, não seria o completo. E as pessoas já estão mais conscientizadas a respeito da importância dos alimentos orgânicos? Ou vacilam ainda, não têm conhecimento e precisa ter uma divulgação mais ampla, coisa que nós estamos fazendo aqui agora? A alimentação saudável, ela é exclusivamente uma alimentação de conscientização. As pessoas não estão ainda conscientes da profundidade e da importância da alimentação. Por desconhecimento, é isso? Por desconhecerem. Por desconhecerem. Por desconhecerem, acabam optando por alimento convencional, né? Então, realmente, para nós, um dos diferenciais da Tuto Natural é levar informação para as pessoas e não simplesmente o alimento. A gente
faz esse diferencial, trabalhando a conscientização para a pessoa se alimentar e convencida de que realmente aquilo vai fazer diferença para a família dela. Claro, importante também, gente, eu acho que as duas pontas, né, os mais novinhos e os mais idosos, são os que mais necessitam. Se bem que isso aí é importante a qualquer fase da vida, não é? Mas são as pontas que mais sofrem, não é? A gente acaba tendo uma procura maior para introduções alimentares, né? Mães que estão naquela fase de início da alimentação, então querem dar o melhor para os filhos, né? Mas o que a gente tenta trabalhar para essa família, que eles querem ter saúde para cuidar dos filhos. Então, por que não a família inteira se alimentar de produtos orgânicos? Claro. Então, esse é o nosso trabalho também. Nós temos uma campanha aqui já de há muitos anos, há mais de uma década, que é contra os 4 pós brancos, não é? Açúcar, sal, farinha de trigo e cocaína. Mais do que qualquer uma das 3 iniciais que eu citei. Mas o açúcar, por exemplo, e o sal são 2 venenos, assim, incomensuráveis. Isso. É lógico que não se pode comer sem sal, mas é um problemaço. E tem o sal orgânico, o sal mais caro, não é? O açúcar também, tem o demerara. Mas a diferença de preço, Camila, é uma coisa muito larga, muito avantajada. Algumas coisas são consideráveis, mas, por exemplo, o hortifruti, alguns produtos que nós até trouxemos de exemplo, eles são iguais, que eu poderia até dizer. E em alguns momentos do ano, de safra, eles chegam os orgânicos serem mais baratos. Então, eu excluo isso de falar a justificativa de não se alimentar de forma saudável por questão de preço, eu não acho que realmente isso é uma justificativa. E também, se as pessoas forem atrás dos benefícios e o quanto ela pode economizar... Não resta dúvida. Com saúde, com medicamentos... Melhor do que gastar com remédio, né? Exatamente. Então, isso acaba sendo abstraído, né? Por isso que eu acho que a conscientização vai fazer com que essa margem de preço diminua a partir, não na etiqueta, não na label ali, mas na cabeça da pessoa. E também as pessoas acabam achando, mais saudável não é saboroso, né? Fica com esses Não, porque o preconceitos. corpo vai se desacostumando. E paladar, ele é desenvolvido, né? Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Então, se você for se alimentar, por exemplo, de um tomate orgânico, é paixão na certa, porque ele é muito mais saboroso. Um morango orgânico. Então, eu desafio até as pessoas para se alimentarem de alimentos orgânicos e verificarem o quanto vai ser realmente mais saborosa as alimentações. Então, são esses itens que eu acho que devemos... Eu digo devemos porque eu também sou adepto de uma boa alimentação, não é? Divulgar a diferença de preço, o quão vantajoso é você consumir produtos orgânicos, não é? E você vai fazer uma economia muito grande em remédios. Isso, e às vezes assim, eu não consigo toda a minha alimentação substituir pelos orgânicos, mas então vamos adotar os alimentos mais críticos, que eu diria assim, o hortifruti é bem mais forte, assim, a questão dos venenos, com né? o sabor natural dele, o sabor e o preço dele compatível. É relativo, assim, comparativo. Aonde ficam os produtos com o maior diferencial de preço? Eu poderia dizer que é os frangos, que é bem diferente, e as carnes, mas é um dos alimentos que eu mais recomendo, né? Porque o convencional, além de todo o sofrimento para a criação, ele acaba tendo bastante antibiótico, né, no dia a dia dele. E conforme a gente consome essa carne, vem tudo para o nosso organismo, né? E mesmo assim, Camila, carne, vocês podem ter certeza, quanto menos, melhor. Exatamente. Não é? Aliás, a gente o tamanho do bife é o tamanho da palma da mão aqui, ó. Mas não é aquele bifaço que vem até aqui, vai até o cotovelo, não. É só um pouquinho. É que nem aquele shampoo caro, né? Que os especialistas, eles recomendam, olha, põe uma moedinha, não é uma moedinha. E a carne é a mesma coisa, quanto menos, melhor. E assim, existem estudos que comprovam que os alimentos orgânicos, eles possuem uma quantidade de nutrientes maior. Então, para você se nutrir, você precisa de menos até, né? Então...
não tem justificativa para você não se alimentar de forma adequada, né? Depois eles trazem em seu bojo, essa frase é bonita, né? Uma das coisas mais importantes para o ser humano em relação aos que não são orgânicos, que são as fibras, né? Isso. Importantíssimas. Nós fazemos uma brincadeirinha lá na loja, que é uma brincadeira mesmo, que qualquer um pode fazer em casa, que é colocar produtos convencionais e orgânicos em decomposição comparativa. Você pode fazer com batata, cenoura, banana, né? Os convencionais, eles soltam um monte de água, tem um cheiro muito ruim. E o orgânico não, ele começa a brotar. Então, isso é o natural, né? Imagina o que você quer colocar para dentro do seu organismo, para dentro do organismo da sua família. Um alimento natural, né? Que brota, tal, conforme a natureza. Então, esses dois fatores, o preço é o primeiro, né? A gente tem que mostrar o porquê é mais caro e o quão vantajoso é. E o segundo é o acesso, né? Não é em todo lugar que tem, não é tão fácil, não é todo restaurante que trabalha. Isso. O que você recomenda? Então, assim, nós temos a Tuto Natural, né? Que a gente acaba trabalhando de todas as frentes para conseguir ter o acesso aos alimentos, né? Então, como eu comentei que a gente trabalha bastante com a divulgação, com a conscientização. Então, as pessoas iniciarem. O que você gosta mais de comer, que fica mais fácil de substituir? Eu gosto bastante de tomate. Então, vamos iniciar do tomate. O que você come em demasia? Eu como bastante frango. Então, vamos para o frango. Eu como bastante ovos. O ovo caipira orgânico é incomparável. A tonalidade, o paladar. Então, vai pelo que, de repente, pesa mais dentro do organismo, claro. Né? E ter a consciência disso. Eu estava conversando com um amigo hoje, cuja esposa pega no pé dele para ele fazer uma alimentação sadia. Não é? E qual não foi o meu espanto quando ele disse, quando ela viaja, quando eu sei que ela está fora de casa, pé na jaca. Eu como gordura com carne, tanto, sabe? E se lambuza. Não adianta nada, assim. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Alimentação, não está consciente ela é continuada, né? Tanto é que, assim, o nosso organismo, ele vai acumulando as coisas ruins. Então, não adianta você fazer de vez em quando uma coisa boa e depois pôr o pé na jaca, né? Claro. Você pode fazer o contrário. Se você fizer uma alimentação continuada saudável, você pode, de vez em quando, realmente comer alguma coisa com um pouquinho mais de gordura e tal, né? Depois a gente vai se desacostumando, principalmente da dependência do sal. Primeira coisa, tira o saleiro da mesa. Exato. Tira o saleiro da mesa. E o açúcar refinado, adiós muchacho, né? Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Não tem. E assim, os alimentos orgânicos, eles têm um sabor melhor. Então, é até mais palatável para você consumir uma alface sem pôr tempero nenhum. Claro. Mas um azeitinho vai bem também. Azeitinho, com certeza. Bom, vai bem, vai bem. Para dar aquela liga, né? Para deslizar na garganta. Gente, nós vamos fazer um leve intervalo, um light intervalo, porque estamos falando de produtos orgânicos. Já já a gente volta, inclusive para mostrar os produtos que a Camila Obst, da Tuto Natural, trouxe para a gente aqui. Até já. Não, vai mudar de canal, pelo amor de Deus. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas de jeito nenhum, Jimmy, mas de jeito nenhum. Eu não posso deixar de falar da LL, que está conosco, gente. Eu estava conversando agora com a Camila, dos 12 anos que nós estamos no ar, e há 12 anos consecutivos, religiosamente, a LL Presentes está conosco. Olha a fachada da loja, vamos cair para dentro que nem diz o outro. É um produto mais bonito que o outro, é um espetáculo. Agora você pode contar com as consultoras da LL. Passa lá, passa lá. Vai lá tomar um chazinho, um cafezinho e ver os produtos maravilhosos da LL. E olha, eu sempre digo, se preciso for, as decoradoras, as consultoras vão até a sua casa ver o que realmente você está precisando para deixar a sua casa mais linda. Vai lá, LL Presentes, olha aí, LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, sabe aonde? Em Santo André. Pronto, já estamos de volta com a Camila Obst, proprietária da Tuto Natural Produtos Orgânicos. Camila, desculpe a curiosidade, esse nome de família, Obst, qual é a origem?
É alemão. Ah. E não por coincidência é fruta. Ah, você está brincando? Não, não estou. Mas que fruta que é? É fruta? Qualquer uma, é fruta da época. Puxa vida! Tá certo, legal mesmo, né? É. Me dá uma obsti. Isso, exatamente. O que você quer? Eu quero cajamanga. Boa. Ô Camila, vamos mostrar logo na abertura do segundo bloco? É. Porque melhor do que falar é mostrar, né? Exatamente. E você trouxe uns produtos maravilhosos Trouxe aqui. alguns de exemplo, né? Ó, acompanha pelo monitor. A Amanda vai colocar. Isso, Joia. isso. Então, Isso. aí vocês podem ver o café, que assim, é O menina café é dos esse aqui? olhos, né? Isso. Aham. É, Ó, pode até fechar no café, de Amanda. tomar e se apaixonar, o café. Sério Então, mesmo? Não fala assim que eu gamo, hein? pode gamar. É, Vai sério ficar mesmo? de presente também. Oh, uau, uau, uau. Que delícia! Deu até fome. Aí nós temos na sequência, Deixa eu ver, na sequência. o que está na mão. Esse aqui parece um... É fubá, Ah, é fubá. mas é de milho de verdade, Nossa, né? mas que mimoso é esse fubá. É o mimoso. Aí tem ele e o primo dele, que é o milho de pipoca. Que é o Então, os primo alimentos dele. Espera aí que eu vou orgânicos, mostrando. para eles serem Ó, milho de classificados pipoca. como orgânicos, ele não pode ser transgênicos, que é Ah. a modificação genética. Tá. Então, um dos milho, alimentos que mais a gente aqui. recomenda é os milhos e derivados orgânicos, né? Esse aqui é um... Isso é uma pasta de dente. Então, nós também temos a opção de Ah, usar tá. cosméticos de forma saudável, né? Aham. Que eles têm ingredientes naturais, não tem nenhum teste em Vou animal. tirar. Aham. Esse aqui o que é? É um arroz branco. Então, Agora por ele mais... vem prensado a É a vácuo, né? vácuo, né? Em especial os alimentos orgânicos, como eles não têm nenhuma conservação, eles acabam trabalhando bastante na embalagem para prolongar a conservação o máximo E esse aqui possível. fica que nem o oriental? É meio- Não, ele fica normal, que Normal. nem o arroz branco Aham. nosso, né? Olha aqui, que Convencional. delícia, deu até fome. É um repolhinho roxo. Repolho roxo, É. né? Mas por que ele é assim pequenininho? Os alimentos orgânicos, São menores, na né? sua tendência, eles são menores, É, né? olha, esse aqui é um... E como eu brinco, desprovidos de beleza. Espera que tá de ponta cabeça. Espera aí, Amanda, não se assuste. Essa é uma alface americana. Alface Americana. americana, Isso. tá certo. E aqui nós temos Um os ovinho, ovos. o zóio. O ovinho, Então, é um ovo caipira e orgânico. tá. Então- Caipira porque ele é de galinhas poedeiras Isso. do Pier Corococor. Que pasta, que come minhoquinha. Come minhoquinha, E tá aí ela não certo. recebe nenhum estímulo Puxa, para que- o desenvolvimento dela. Ah, tá escrito aqui gema caipira. Isso, aquela aquela bem, laranjinha. bem legal. É bom para Isso. fazer bolos, caramba, que já fica... Vai fazer tudo, na verdade, né? Um mexidão. A massa já fica amareladinha, mais, bonitinha. Isso, mais fofinho. É tudo muito mais saudável. Pronto, mas Exatamente. isso não resta Resumindo. a menor dúvida, Com certeza. não é? E você é magrinha aqui porque você come pouco ou você só se alimenta de Não, produtos eu orgânicos? me alimento de alimentação saudável, mas eu gosto de comer. O seu esposo é magro também? Ele é saudável, né? Ele gosta de comer também, só que ele tem uma dificuldade, porque ele come na rua. Ah, então. Aí a seleção de alimentos não é muito Então fácil. esse é outro tópico. Então o primeiro tópico é o preço, não se assuste com o preço, às vezes R$1, 1,50 mais caro, sei lá, do que os outros produtos, Isso. mas vai te trazer uma série de benefícios que superam essa diferença de preço, mesmo porque vai alimentar mais. Mas são raros alimentos nessa proporção de diferença, viu? O açúcar, por exemplo, Isso, talvez o sal pode ter. esses mais Porque, básicos. na verdade, o convencional é muito barato desses itens. Uhum. Porque ele não põe, assim, não embute no preço todo o impacto que ele causa no meio ambiente. Eles não... Todos esses alimentos que eu trouxe, ele tem o certificadinho do orgânico. Isso tudo é custo, Então, né? Então é o preço, entendo o das que eu estou dizendo, não é que é coisas. tudo mais caro, não, vai Isso. haver uma diferenciação. O acesso a esses produtos, Isso. não é? Por exemplo, na Feira Livre, nós vamos encontrar o repolhinho, Dificilmente, o alface... só convencional. Só convencional. Então, assim, eu até falo para o pessoal, e não é uma crítica às feiras livres, ele não tem diferença de uma feira de um supermercado. As fontes, geralmente, são dos mesmos lugares. Então, ele não é mais saudável, ele pode ser mais fresco, mas não quer dizer que ele vai ter menos agrotóxico do que um supermercado. Mas pegando o gancho do meu marido, que estávamos falando dele, o dia a dia, ele é muito corrido.
Então, faz com que a gente tenha que se planejar um pouco mais para ter uma alimentação mais saudável. Então, é claro que eu trabalhando em São Paulo, eu não tenho opção de me alimentar exclusivamente de orgânico e tal. Mas você pode ter umas marmitinhas saudáveis. Não, talvez, a refeição principal, mas as intermediárias você pode trabalhar. Porque é aí que, de repente, é onde entram maiores calorias, calorias vazias e alimentos ruins. Então, você levando uma barrinha de cereal mais saudável, até mesmo um chocolate. Uma fruta, né? Frutas, opções de frutas. Então, já tem bastante marmitinhas térmicas ultimamente, né? Que dá para você fazer um estoquezinho e levar, né? Que é, por exemplo, o que eu faço com o meu marido. É que nem quando eu fiz macrobiótica, eu fiz um período macrobiótica, Isso. e o problema é você ir no lugar certo e encontrar o que você pode comer dentro da filosofia macrobiótica. Não é? Eu ia em 2 lugares, no Arroz de Ouro e no Integrão, na Avenida da Consolação. Mas tirando esses 2 lugares, eu não sabia onde me alimentar. Isso. Então era preocupação de ir lá fazer uma refeição, já garantir a janta, já levar alguma coisa. Não é? Então você fica meio perdido. Por quê? Você se sente, só para complementar, Claro. você se sente tão bem que você não quer pisar fora Exatamente. da trilha. E assim, a questão que você comentou de eu ser magra, né? É longe de eu comer pouco. Mas eu como comida de verdade. Eu não como intermediários, tranqueira, tal. Quando é hora de comer, eu como arroz, feijão e os complementos. Então, isso que é uma alimentação adequada, como era antigamente, na época dos nossos avós, tal, que não tinha essa toda manipulação que tem nos alimentos, né? Excesso de sódio acaba deixando as pessoas muito inchadas. Então, se você tem a oportunidade de prover um alimento mais saudável em casa, no máximo possível das refeições, então assim, geralmente café da manhã você faz em casa. Então, no café da manhã, abuse de alimentos saudáveis. Faça um ovo mexido, uma tapioca, Um ovinho desse tal. com arrozinho. Claro. Ó, aqui já tem uma bela refeição, ó, um arroz, não é? Isso. Um fubazinho pode fazer Nossa, divino, um uma- creminho de polenta. Isso, uma polentinha. Aqui, pode até repolhinho. cozinhar um repolhinho, fazer É. um alface americano. Então, uma bela alimentação. Tomar um cafezinho depois, escovar Escovar os o dentes. dente. E depois não come pipoca hoje, que já comeu muito. Isso. Não, pode ainda um pouquinho. Não, a pipoca no outro dia. É verdade. No outro dia, senão fica muita coisa. Assistindo o Darcy. Você tem filhos? Eu tenho. As crianças também já estão seguindo essa filosofia? Depende do exemplo, né? Então, a minha filha, ela cresceu com o exemplo de uma alimentação saudável. Então, é uma criança com mais fácil de você oferecer um brócolis, uma couve, frutas. Então, se você não consome, não tem como você exigir isso dos seus Perfeito. filhos. Claro. Então, não que a minha filha seja um ETzinho, mas ela, com certeza, ela vai ter uma vida mais saudável. Porque ela já começou da introdução alimentar com a educação diferenciada nesse sentido. Você sabe que eu sinto energias que as telespectadoras, principalmente, ficam me mandando para eu fazer perguntas, né? Show. Como a sua filha, por exemplo, com essa filosofia que vocês têm, convive na escola com aquela que puxa um hot dog, que puxa um hambúrguer, se bem que as cantinas das escolas estão mais conscientizadas Isso. agora. Então, e uma das seleções foi em que escola eu colocá-la. Porque não fazia sentido eu levar numa escola que ofereceria salsicha e gelatina, porque isso ela nunca comeu. Então, eu também tenho que selecionar o meio que ela vai conviver. E no dia a dia dela, ela tem convívio com isso, infelizmente, porque os lanches são abertos, né? Então, a gente acaba cedendo de algumas formas dentro do que não vai me dar uma crise no coração, né? Eu não vou dar para ela um fandangos, por exemplo, de forma alguma. Um Kit Kat. Nossa, não, mas... Nossa, aqui não pode falar em Kit Kat aqui. Mas é bom, né? É bom. Então, de vez em quando pode, né? Para dar aquela energia, né? Isso. Então, ela adora chocolate, por exemplo. Mas eu posso trabalhar com ela um chocolate amargo. Então, eu posso dar opções para ela. Mas tudo tem opção mais saudável. Camila, o que a gente encontra no www.tutonatural, se bem que o tuto, o segundo T é duplo.com.br. Exatamente. Tudo que você encontra na Tudo Natural, que fica na Pires do Rio, número 44.
Então, Aparece lá os produtozinhos. Nós tudo. temos a loja física, né, que é aqui na Vila Gilda, e também temos o e-commerce, que você pode fazer toda a compra, né, através do e-commerce. A gente faz entregas em toda a região do ABCDM, por enquanto, né, já vamos desbravar São Paulo. Claro. Mas temos muito que oferecer ainda para a região, né? E eu gostaria de convidá-los para o aniversário da Tuto Natural. Fique à vontade. Que vai ser agora no dia 21, no próximo sábado. Então, a gente tem muito que comemorar, realmente, 6 anos de... Parabéns antecipadamente. Obrigada. Dia 21 de maio. 21 de maio. O 6º aniversário da Tuto Natural. Das 9 às 17. Então, a gente vai... Vai ter bolo? Vai ter bolo? Vamos ter bolo de fubá orgânico. Ah, um bolo de fubá, gostoso. A gente sempre traz parceiros, né? Porque como o nosso foco é orientação, então nós teremos pediatra dando orientação, nutricionista. A gente vai ter o pessoal da Igreja Messiânica fazendo horta caseira. A gente vai ter uma chefe de cozinha, a Daphne San, que ela até participou do Masterchef Júnior, também para dar o exemplo da alimentação das crianças, né? Muito legal. Obrigado, viu, Camila, pela presença. É Nós conversamos com Camila Obst, proprietária da Tuto Natural Produtos Orgânicos. Gente, va bene. Per ora è solo. Una buonasera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Ciao, fui. A honestidade nas pessoas é como a alimentação biológica. É a mais saudável e a mais dispendiosa. Logo, não é acessível a todas as pessoas.